Gente, seja bem-vindo, bem-vinda a esse ao vivo, você que está aqui comigo no ao vivo, né, no Instagram, e para você que está vendo pelo YouTube, o meu canal do YouTube, que essa live aqui vai ser salva lá para também abençoar a sua vida. Sejam muito bem-vindos. Estamos numa série de palavras sobre libertação. Isso mesmo, princípios de libertação. Falamos aí sobre... Quebramos, né, alguns paradigmas. Então, se você não viu as primeiras lives, corre aqui no meu canal, vê a primeira live que eu tô falando sobre quebrando paradigmas 1, depois o 2, e hoje nós vamos dar continuidade nessa palavra de libertação. Por quê? Porque a gente quer falar muita coisa sobre libertação, e essas lives iniciais, elas são importantes para você compreender tudo que eu vou falar aqui, tá? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui quem tá aqui comigo no ao vivo, e você querendo estar comigo, que está aqui no YouTube, toda segunda, quarta e sexta a gente está aqui falando sobre libertação, batalha espiritual, cura. Isabela, seja bem-vinda. Marília, eita Deus. Cristina, parabéns, Cris. Fez aniversário esses dias, né? Foi ontem, foi antes de ontem. Ada, seja bem-vindo. Marli, eita Deus, é muito bom ter vocês aqui. Que Jesus continue abençoando a vida de vocês. Então, nós estamos ao vivo no Instagram e essa live vai ficar aqui salva também no YouTube para você ser edificado por essa palavra. Gente, vamos falar porque hoje está imperdível. Já compartilha essa live para trazer mais gente para cá pro ao vivo, porque tá imperdível. O que eu vou trazer aqui para vocês é assim, ó, é uma abertura de visão, de mente. Então, se você é novo por aqui, tá no meu Instagram? Toca aqui, começa a me seguir. Eu me chamo Thalita Mendonça e aqui eu ensino sobre libertação, cura, batalha espiritual. A gente fala sobre esse lugar aonde a gente encontra santificação para adorar o Senhor e sermos livres de tudo aquilo que nos prende, porque a libertação é para o povo de Deus. Isso mesmo. E eu falo tudo isso aqui no meu canal. Libertação é para crente. Isso mesmo, tá bom? Então você vai entender melhor sobre isso me seguindo aqui, vendo as nossas lives toda segunda, quarta e sexta e as lives que já estão salvas aqui no YouTube. Deus abençoe Cris, Solange, Sheila, Lucinéia também. Obrigada, gente. Todas vocês que estão entrando, o carinho de vocês. O Senhor continue abençoando, transformando a vida de vocês para a honra e glória do nome do Senhor. A paz, Maria Amélia. Então, como eu falei aqui no início, vamos lá. Nós vamos dar início já mais um tema de libertação. Gente, ó, é importante que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre a questão da libertação e do aconselhamento. E eu vou trazer aqui alguns pontos muito importantes para você. Então sejam todas bem-vindas. Deus abençoe. Também quero agradecer. Muita gente ontem me mandou mensagem. Thalita, hoje é dia da esposa do pastor. Eu falei, eita Deus, a gente tá aí na labuta, né? Obrigado para você que mandou um carinho para mim, mandou uma figurinha, né? Mandou parabéns. Muito obrigado também, tá bom? Ó, estamos aí. Vamos embora entrar no tema? Escuta, é preciso muito que você se empenha para entender isso aqui, porque isso é libertador, tá? Esse é um lugar de libertação. Libertação começa aqui, ó. Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então deixa eu fazer uma oração inicial para você que está aqui comigo no ao vivo e para você que vai ver no YouTube também. Você vai ser alcançado da mesma forma, tá? Pai, nós entramos na Tua presença, glorificamos o Teu nome. Senhor, nós queremos entregar essa live nas Tuas mãos, dizer que o Senhor é bom e que a Tua bondade dura para sempre. E pedimos, Pai, que o Senhor venha abrir agora o nosso entendimento para tudo que a gente vai falar aqui. Senhor, que haja um despertar da visão, da mente em cada pessoa que entra nessa live, em cada pessoa que entra, Senhor, aqui no YouTube, que ela possa ser alcançada, seja o dia que ela for ver. Que haja, Senhor, um despertar, um divisor de água na mente dela. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, então, paz do Senhor para vocês. Eu quero, antes da gente entrar nesse tema de cura interior, de libertação, eu quero ler um texto aqui para vocês, rapidinho, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 até o 23. Diz assim:
Não apaguem o Espírito Santo. Preste atenção, redobre a sua atenção que essa palavra de hoje está assim, sobrenatural. Não apague o Espírito Santo, não despreze as profecias, examine todas as coisas, retenha o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. E ele continua dizendo, o mesmo Deus de paz os santifica em tudo, e que o Espírito, preste atenção, o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando aqui sobre tricotomia. Então a Bíblia nos mostra que nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. E aí, eu vou ler para vocês e vou começar a explicar algo aqui. Você redobra a sua atenção, porque isso aqui é um ensino profundo, tá? A psicologia, e eu sou uma estudante, né? Estou em andamento, né? Em formação. E a gente está ali para aprender sobre o desenvolvimento humano, né? Então, eu acabei de ler para vocês que o apóstolo Paulo fala aqui na Tessalonicenses que o nosso espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis. Então, nós cremos pela palavra, aqui eu estou falando como libertadora, né? Como meu ministério profético, que nós entendemos que nós temos um espírito. E esse espírito, ele habita num corpo para que você possa viver nessa dimensão, que é a terceira dimensão em que nós estamos, que é o físico. Eu preciso de um corpo. Então, o meu corpo habita um espírito. E esse espírito, ele está preso nesse corpo. Para que eu possa me manter aqui, andar, circular, me movimentar, ele está preso aqui dentro desse corpo. E como que eu acesso o mundo espiritual? Então, através de várias formas, eu vou acessando a quarta dimensão, que é o mundo espiritual, que é onde o meu espírito se conecta, tá? Então, vamos lá. A psicologia, apesar de esmiuçar o passado emocional das pessoas, ignora os princípios espirituais da redenção. O que é redenção, gente? É o efeito de redimir. Redimir é reabilitação, né? É libertar. Então, a psicologia, ela ignora esses princípios espirituais. Ela enfatiza mais as questões da alma, né? E a somatização no corpo, certo? Da mesma forma, a psiquiatria, ao combater apenas as desordens psíquicas, ou melhor, bioquímicas do organismo, na maioria dos casos, não interage com a verdadeiras causas dos distúrbios. Então, a psiquiatria, ela vai abordar mais a questão bioquímica, porque o nosso corpo, ele tem hormônios, o nosso cérebro tem hormônios químicos, né? A parte química, e que a psicologia, a psiquiatria, ela vai lidar com isso, né, através das farmácias, né, do farmaco, para poder regularizar, e tá tudo bem, tá? Até aí tudo bem. A gente é um corpo, a gente tem esses órgãos, a gente tem essas questões químicas e é uma realidade, tá? Então, a psiquiatria, ela vai combater apenas as desordens bioquímicas do organismo. Na maioria dos casos, não interage com causas. O que está causando aquilo ali? Não, ela vai dar um remédio para resolver aquele problema. Sem desmerecer os aspectos positivos da psicologia e da psiquiatria, toda ciência, preste atenção, toda ciência que peca contra o discernimento do mundo espiritual é uma faca de dois gumes. Então, nós como libertadores, nós como cristãos, eu estou falando aqui para crente que acredita no poder da palavra, como eu acabei de ler, que o nosso corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis. Então nós cremos no poder que o espírito, que nós temos um espírito e que é uma verdade bíblica, né? Toda a ciência que peca contra o discernimento do mundo espiritual é uma faca de dois gumes. Por quê? Por um lado ajuda e por outro torna-se ineficiente e até mesmo prejudicial, muitas das vezes, né? Então a gente vai ver pessoas que somente acha que pode ser psicológico. E, às vezes, ela tem muitos problemas que não conseguem ser resolvidos porque está no âmbito do espírito. O que estamos convencionando aqui, né, como sendo uma área de libertação, lida basicamente com os males. Pneumopsicossomático. Então, a gente precisa entender que nós lidamos não somente com a questão da alma, mas também espiritual. Então, pneumo quer dizer espírito, psico, alma, e soma, corpo.
Então, tudo aquilo que o nosso corpo hoje está sentindo, né? A psicologia, ela entende, ela pela pesquisa, que são somas, né? É um somatório de muitas coisas psíquicas que o nosso psicológico está vivendo, tá bom? Tem coisas que é orgânica, mas na maioria das vezes é um resultado psíquico. Então eu preciso entender isso, tá? Por isso que muitas das vezes nós somos encaminhados a um psicológico, né? A um psicólogo, para poder ele ver o que tá ali guardado, o que tá ali remoendo, o que tá ali, para poder ajudar a pessoa a se libertar daquilo ali, para poder ela então se livrar dos sintomas. Só que não para por aí. E a gente vai entender isso aqui. Esta é uma terminologia, né, que a gente usa para definir os problemas espirituais que afloram no emocional, psíquica e fisicamente. Então, na verdade, a gente percebe aqui que é o elo, né, perdido da psicologia. É o elo perdido, que a psicologia não vê, que é a questão do espiritual. Tá bom, gente? Então, tô falando aqui para o crente, né, que a gente entende que existe essa parte do espiritual. Existem espíritos malignos, por exemplo, que se infiltram em áreas específicas da vida de uma pessoa devido às feridas ou iniquidades de cunho pessoal ou geracional. Mantalita, como que é isso? Eu vou aprofundar esse assunto na imersão de cura interior. Inclusive, gente, hoje a gente já está abrindo a inscrição, tá? Você que deu o nome, nosso suporte vai enviar para você o link. Você já pode fazer a inscrição para você estar ao vivo comigo aqui. Vai ser tremendo e a gente vai tratar essas áreas da emoção. Então, devido às feridas ou iniquidade de cunho pessoal ou geracional. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, tiver passado da data, eu quero dizer para você que vai ficar salvo, tá? Na minha bio aqui, nós vamos estar com esse curso, né? Essa imersão que a gente vai fazer de cura interior, que a gente vai tratar sobre feridas do abandono, ferida da rejeição, ferida da orfandade, ferida da traição, e vai ser muita coisa. Você precisa fazer isso para você justamente evitar que essas feridas aqui sejam uma porta, um gatilho para que demônios agem, tá? Ou iniquidade de cunho pessoal e geracional. Ignorar as leis que governam o mundo espiritual é um erro catastrófico. É um erro a gente ignorar o mundo, né? As leis que governam o mundo espiritual, porque a Bíblia fala sobre isso. Ignorar os seus agentes piora ainda mais a situação. Ignorar que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, que ele está procurando a quem tragar, que ele tem os dardos inflamados do maligno. Porque tem muita gente que fala assim, não, a gente não pode também criar uma doutrina apenas em cima do diabo, porque a gente vai tirar a nossa responsabilidade. Mas o que eu estou falando aqui, que a gente não pode ignorar os ardis do diabo, tá? Ele fala aqui que ignorar os agentes piora ainda mais a situação. De forma alguma quero construir, como diz aqui, um ensino sobre libertação com ênfase nos demônios. Isso seria trágico e seria superficial. Então tem pessoas também, tem ministérios também que tudo espiritualiza. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Nosso maior problema em batalha espiritual não é a presença dos demônios. Olha como redobra a sua atenção sobre isso aqui que eu vou falar. O nosso maior problema em batalha espiritual não é a presença dos demônios, mas a ausência de Deus. É quando eu tiro Deus da minha vida. É quando eu falo assim, isso não tem nada a ver. Isso não é isso, não. E esse é o problema, entendeu? A questão é que muitos de nós já demos definitivamente um cartão vermelho para o Espírito Santo em áreas específicas da nossa vida. A gente fala, não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui é um problema dele, é um problema meu, é um problema tal. Então a gente já falou assim, ó, não precisa entrar nessa área aqui, né? Na verdade, toda infestação demoníaca nada mais é que o efeito colateral de um processo de mania presença de Deus. Vou repetir para você, ó. Na verdade, toda infestação demoníaca nada mais é que o efeito colateral de um processo de banir a presença de Deus. Eu vou banindo a presença de Deus. Eu vou evitando, eu não vou mais orando. Eu oro assim, de vez em quando eu acho necessário orar, né? Eu vou vendo coisas que não edificam a minha vida espiritual, mas eu falo, não tem nada a ver. Então eu vou banindo a presença de Deus de uma forma, às vezes, sutil na minha vida.
Eu vou distanciando a presença dele. Então, é uma forma de banir. Assim como a palavra de Deus só frutifica quando semeada em terra fértil, preste atenção aqui. Os demônios precisam de uma mente susceptível aos seus desígnios, ou seja, uma mente sujeita, propensa. Gente, a palavra de Deus, ela só frutifica numa mente fértil. O que é uma mente fértil? Onde eu estou buscando a presença, onde eu estou na graça, né? Ou eu estou no jejum, eu estou lendo todos os dias, eu estou me dedicando. Ela vai frutificar. Agora, uma mente suscetível também, aonde? Eu estou vendo coisa que não deve, né? Eu estou longe da presença de Deus, eu só leio uma vez na semana. Eu bani os louvores da minha vida, né? Eu estava ali sempre ouvindo os louvores, todo dia pela manhã. Eu bani isso porque eu botei outras coisas prioridade na minha vida. E eu começo a banir a presença do Senhor. Então, quem entra? Não existe zona neutra. Grava isso que eu estou falando para você. Em batalha espiritual, a gente fala o seguinte: não existe zona neutra. Ou você coloca a presença do Espírito Santo, ou os demônios vão entrar. De forma bem sutil, tá? Então, ele precisa de uma mente suscetível aos seus desígnios. Iniquidades, por exemplo, geracionais, injustiças sofridas, são coisas como essas, né? Injustiças sofridas sistematicamente, feridas causadas por autoridades também, feridas causadas por autoridades espirituais ou autoridades pai, mãe, são suscetíveis, né? A uma mente assim, tá? Pecados legados no processo de formação familiar, que vai passando de família, né? De pai para filho. Então, essas são situações suscetíveis, tá? Pecados, né? Formação familiar, que pode contribuir por mentalidades que facilitam uma acentuada infiltração demoníaca. Tá bom? Assim sendo, os demônios desempenham uma tarefa de acordo com a natureza da brecha. Qual é a brecha que está aberta? Qual é a natureza dessa brecha que foi aberta na sua família, na sua geração? Então ele vai botando essa mentalidade ali, tá? Tem pessoas que têm uma mentalidade aberta nas finanças, escassez, que já vem passando de geração em geração, miséria, né? Dificuldade financeira, aquilo que foi passado do pai, aquela coisa, aquela economia, aquela coisa de escassez o tempo todo. Então, isso é uma brecha que foi aberta. Então, vamos vendo, vai escutando, tá? Assim sendo, os demônios desempenham uma tarefa de acordo com a natureza da brecha. Para cada pecado existe um espírito maligno com natureza correspondente, tá bom? Eles se alojam e atormentam as pessoas sustentando cadeias pecaminosas, sem a gente perceber. Cadeias pecaminosas e prisões espirituais nas diversas áreas da vida humana. Tanto na emocional, na financeira, na sexual, como eu falei aqui pra vocês. Saúde física, profissional, mental, conjugal, familiar. Ele vai sustentando. Olha aí, isso aí, ó. Ele vai sustentando você nessa cadeia alimentar. Preste atenção. A Bíblia narra várias situações que ilustram isso, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre um exemplo de Jesus, que ele confrontou a limitação de Pedro em perdoar, né? Narrando a famosa parábola do credor, lembra? Do credor incompassível. Um homem que foi perdoado, preste atenção, perdoado de uma dívida milionária. Ele tinha uma dívida milionária, ele foi perdoado e sonegou o perdão em relação a uma dívida insignificante. Um homem que devia a ele muito menos do que ele foi perdoado. Ele sonegou o perdão. Assim sendo, esse credor recebeu um veredito. Qual foi o veredito? Impiedoso por oferecer uma graça muito aquém de que ele recebera. Indignando o seu senhor, entregou aos atormentadores. Ele foi entregue aos tormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoar de cada um seu irmão as suas ofensas. Gente, essa é uma brecha aberta, porque a graça que nós recebemos, o perdão que nós recebemos é superior a qualquer coisa. E quando enquanto ali eu fico presa com um atormentador, quando eu não libero o perdão. Jesus expõe o caráter espiritual de muitos problemas e enfermidades
Ele ensina aos seus discípulos que com a falta do perdão invoca os atormentadores ou espíritos torturadores. Entendeu? Diversos tipos de tormentos, gente, emocionais e físicos, são sustentados por espíritos de aflição que entram pelas feridas da alma. Então, se você tem uma ferida na alma, e a gente precisa falar sobre essas feridas, na imersão a gente vai falar sobre isso, você precisa entender que isso são gatilhos para atormentadores, tá? Não temos aqui uma situação, né, meramente orgânica ou psicológica. Portanto, sem esse discernimento da realidade espiritual, a maneira como intervimos em diversas situações torna-se irrelevante. Ou seja, vai ser descartável, insignificante, se a gente apenas achar que é só orgânico. Entendeu? Vamos analisar um episódio? Vamos analisar um episódio que a Bíblia fala lá em Lucas 13, que Jesus, que ilustra, é importante a gente falar sobre isso aqui, que vai ilustrar a importância, né, de atuarmos simultaneamente com os princípios de você aconselhar alguém e libertação, né? A gente faz lá a terapia e também a libertação. Vamos considerar um episódio bíblico que está lá em Lucas 13, 10. Jesus estava ensinando numa sinagoga, no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Preste atenção. Havia já 18 anos e andava encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. A Bíblia fala, ela estava na sinagoga, gente. Ela era crente, ela estava lá dentro, tá? Vendo Jesus, chamou-a e disse: mulher, colocou a mão sobre ela e fala assim: está livre da tua enfermidade. Aquela mulher andava encurvada, não podia olhar para frente. Estava no templo. Impôs-lhe as mãos e imediatamente essa mulher se endireitou e glorificava a Deus. Então os chefes das sinagogas disse à multidão: 6 dias começaram a criticar Jesus. Tem tanto dia para você salvar, libertar essa mulher? Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, jumento? Vocês também não alimentam o boi de vocês, né? Aí ele fala assim: não deveria ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão. Então Jesus está dando aqui um diagnóstico de libertação. Essa mulher é crente, o qual há 18 anos Satanás tinha presa. Olha o tempo que Deus está, olha o tempo que Jesus está colocando aqui. 18 anos presa por Satanás, numa enfermidade. E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E aí o texto continua falando sobre isso. Então era um dia de sábado, quando as pessoas estavam na igreja e Jesus ministrava. De repente ele se dirige a uma mulher encurvada, afirma que essa mulher tinha um espírito de enfermidade, ou seja, Jesus fala: você tem um espírito de enfermidade. Sendo um médico, um homem da área científica, né? Lucas fornece esse diagnóstico que está lá em Lucas. Ele era um médico. Ele fala assim, afirma que essa mulher tinha um espírito de enfermidade. Ele deixa bem claro que a causa do problema não era de natureza física, mas espiritual. Ele está falando, não é problema físico, é espírito de enfermidade. É importante ressaltar que Jesus também se refere a essa mulher classificando como a filha de Abraão. O que a gente entende pela Bíblia quando fala filha de Abraão? Ela era uma mulher crente. Ela era convertida. Ela estava no sábado. Ela estava ali para aprender na sinagoga. Entende isso? Então, ou seja, era uma praticante da fé. Assim como tem muitas pessoas que estão dentro do templo. Por isso que eu falo que libertação é para crente, né? O aspecto principal do diagnóstico estabelecido por próprio Jesus, ele revela que, a despeito de sua fé, essa mulher, por 18 anos, torna-se uma prisioneira do diabo. Parece estranho, né? Parece estranho e até chocante para muita gente falar sobre isso, né? Satanás aprendia através de uma deformidade física. Como pode uma filha de Abraão, uma pessoa legitimamente salva, ter um espírito de enfermidade e ser uma prisioneira de Satanás? Como é que pode algo assim dentro da igreja, né? Sei que isso não combina, né? Não combina com a teologia de muitos de nós.
Por isso que muitas pessoas não aceitam. Falam assim, não, nós estamos em Cristo Jesus, só que a realidade que a gente vê é outra. Na prática a gente vê outra. E ao mesmo tempo em que Jesus endossou, né, a salvação da mulher, falou que ela era salva, porque salvação não tem nada a ver com libertação. A pessoa entregou a vida para Jesus, ela resolveu o problema com a eternidade. Agora ela precisa passar pelo processo de libertação, né? Então, Jesus aqui endossou a salvação da mulher. Também afirmou que ela encontrava-se aprisionada fisicamente por um espírito de enfermidade. Um espírito de enfermidade. Quem está entendendo isso? Vocês entendem? Se você está vendo aqui pelo YouTube, coloca aí. Se você entendeu isso, se você tem uma experiência como essa, né? Muita gente veio para Cristo Jesus. Você aqui também está comigo aqui no ao vivo. A gente vê muita gente aprisionada ainda. Por quê? Porque precisa passar pela libertação. Então, ele termina aqui dizendo, sei que isso não combina, né, com a teologia de muitos de nós. Considerando essas deformidades, como ela vivia encurvada, sem poder se endireitar, estava sempre olhando para o chão. Sempre olhando para a dificuldade, né, deformada, olhando para os próprios pés, né, olhando para as suas feridas. Essa mulher representa uma igreja, dentro da igreja, que padece espiritualmente. É ou não é, gente? É uma mulher que representa uma igreja dentro da igreja, que padece espiritualmente, né? Gente encurvada, deformada, olhando para os próprios pés, nenhuma perspectiva espiritual, né? Mas está salva. Eu quero enfatizar algo para vocês. Essas pessoas, elas estão salvas em Cristo Jesus. Muitos desses problemas não tratam apenas de uma questão emocional, que pode ser resolvida, por exemplo, com um aconselhamento, né? Com a terapia, ou com uma receita psiquiátrica, né? Muitos problemas podem, mas de uma situação demoníaca. Tem situações que são demoníacas, literalmente satânica, a qual exige uma genuína libertação. Então, quando eu faço mapeamento espiritual, a gente vê essas questões, claro, né? Agora a gente passa por um processo de libertação. Esse foi o diagnóstico inquestionável do próprio Jesus. E não deveria ser solta da prisão, olha o que o texto diz. Não deveria ser solta da prisão no dia de sábado, essa que é filha de Abraão, a qual há 18 anos tinha presa. Essa filha de Abraão estava aprisionada por uma enfermidade espiritual que afetava não apenas a sua autoestima, mas a sua objetividade, né? Vivia encurvada, necessitava de uma libertação espiritual. Todo aconselhamento, preste atenção, todo aconselhamento do mundo espiritual não seria suficiente. Todo aconselhamento do mundo que eu tô falando, do mundo físico, terapia, todo aconselhamento não seria suficiente para ajudá-la. Por quê? Porque essa mulher estava presa espiritualmente. Naturalizar situações como essa é um erro. Por causa disso, muitos processos de aconselhamento não são mais que um tiro no vazio. E a pessoa volta ali a praticar novamente. Precisamos entender que esse não é apenas um episódio simples de cura física. Temos aqui uma aula prática de libertação. Às vezes, gente, as pessoas vêm para nós, né? Tanto na terapia ou quanto no aconselhamento. E às vezes um aconselhamento, às vezes uma questão médica resolve o problema dela. É uma questão orgânica, é uma questão de aconselhar essa pessoa. Mas nesse caso aqui que eu estou contando, e muitos casos que a gente vê, são questões espirituais, que o aconselhamento não vai resolver. Remédio não vai resolver. Tá? Então, por causa disso, muitos processos são vazios, né? Precisamos entender que esse não é apenas um episódio simples de cura física. Temos aqui uma aula prática de libertação, que é esse texto que eu passei para vocês, né? Traumas e feridas constroem fortalezas. Presta atenção.
Traumas e feridas ao longo do tempo, principalmente se for de muitos anos, constroem fortalezas de onde o inimigo nos ataca de dentro de nós mesmos, através de mentalidades doentias e sofismas contrários ao conhecimento divino, tá? Que aprisiona uma alma, comprometendo a capacidade de se relacionar sadiamente. É fundamental lidar com o quê? O resíduo da dor. Com a dor, com os residual dessas feridas. Extirpando os raciocínios e hábitos que foram desenvolvidos. Então, eu vou ter que lidar. O que a gente faz no mapeamento, o que a gente faz na libertação? É lidar com essas feridas. De forma geracional, territorial e pessoal. Extirpando os raciocínios e hábitos que foram desenvolvidos. Tá bom? Na verdade, a deformidade daquela mulher, apesar de ser sustentada pela presença de um agente demoníaco, fora causada por um trauma que o texto demonstra existir. Aquele espírito de enfermidade estava apenas parasitando uma situação não resolvida. Quem está entendendo isso? Então, situação não resolvida, parasitas entram e ficam explorando. Tá, gente? Vai tomar remédio, vai fazer terapia. Mas se for de ordem espiritual, a gente vai ter que lidar espiritualmente. Jesus aprofundou o processo ao revelar publicamente a idade do trauma. Qual era a idade do trauma que Jesus se expôs? Quanto tempo? 18. Há 18 anos essa mulher está sendo aprisionada. Entendeu? Então, Jesus aprofundou o processo. Jesus aprofundou o processo ao revelar publicamente a idade do trauma. Ou seja, isso foi altamente estratégico. Ela fora aprisionada por Satanás há 18 anos. Isso não foi apenas uma mera satisfação à murmuração dos religiosos. Né? Quando Jesus dá uma resposta ali aos religiosos por que ele estava fazendo aquilo. Gente, isso não foi à toa que a Bíblia coloca isso ali. É para mostrar o tempo de aprisionamento. Quanto tempo as pessoas viveram num abuso. Quanto tempo as pessoas viveram servindo uma entidade demoníaca. Isso tudo contribui para o tempo do trauma. Quanto tempo uma pessoa foi exposta a um abuso, a uma vida numa família desestruturada, com mentalidades de escassez. Quanto tempo? Então não foi à toa que Deus colocou isso aqui. Isso não foi apenas uma mera satisfação, mas a maneira cirúrgica de desenterrar o fato específico que causara o seu aprisionamento espiritual. Também foi mais que uma revelação espiritual sobre a causa do problema. Jesus estava confrontando a forma como aquela mulher vinha lidando com essa realidade. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre princípios básicos no processo de cura interior. Como que a gente identifica, né? A gente vai listar aqui princípios fundamentais que constroem uma linha de ação inteligente no processo clínico da cura da alma. Então, eu vou falar aqui para vocês alguns processos, né, básicos do processo da cura interior. A gente vai falar sobre alguns pontos cirúrgicos, tá bom? Então, ao tratar o trauma, Jesus ativou a sua memória, levando a enfrentar a origem de todo aquele mal, porém com os recursos espirituais. A origem de todo aquele mal, porém com os recursos espirituais que ele mesmo estava providenciando. Estava diante da vívida oportunidade de, finalmente, com a graça oferecida por Deus, desancorar a sua vida daquele passado presente para nunca mais precisar revivê-lo. Uma das principais fontes de realimentação da alma é a memória. Então, gente,
Eu espero que você entenda sobre isso. Nós vamos falar sobre cura interior, sobre cura da alma. Deixe o seu nome e hoje você já pode fazer a inscrição para você estar comigo aqui ao vivo. No dia 23 de março, a gente vai aprofundar sobre esse assunto. Semana que vem, na quarta-feira, quarta-feira, mais um vídeo, né, vai ser liberado e a gente vai dar continuidade a esse assunto. Então, isso aqui, reveja esse vídeo, ele vai para o YouTube, para você poder entender sobre essa dinâmica de Jesus ao trazer esse relato, né, dessa mulher, da cura dessa mulher encurvada. Aqui é uma aula de libertação que a gente está tendo, tá bom? Para você entender que Jesus expôs o tempo da ferida, 18 anos. Quanto tempo? Isso faz toda a diferença no processo de libertação. Mas também dissemina todos os outros pelas gerações. Isso aí. Que essa aula possa abrir mais e mais o teu entendimento. Para você entender que não adianta a gente só pegar assim e abanar a sujeira. A gente precisa identificar e tratar. Amém? De forma física, na alma e no espírito. Aí sim você vai experimentar a verdadeira libertação. Que Jesus te abençoe. Que você possa ser transformado por essa palavra. Que Deus abençoe, irmão Joel. Amém, obrigada. Que o Senhor também abençoe a vida de vocês e que vocês possam ser transformados por essa palavra. É um tempo de expansão na vida de vocês. É um tempo de crescimento. Compartilha essa live, gente. Manda para pessoas para poder ela entender que esse aprisionamento, né, que ela está passando também é de ordem espiritual. E como que a gente resolve isso? Vem para as aulas, vem para a imersão. Procura aqui no meu direct, tá? Pode mandar mensagem. Entra também, ó, se você é novo por aqui, entra aqui no Telegram, no meu Telegram, tem muito material, pode me chamar lá, que a gente te responde, tá? Thalita, a senhora está fazendo mapeamento? Sim, aconselhamento na libertação, a gente faz para poder te soltar dessas amarras, tá bom? Você tem que deixar o seu nome, me chama no direct, ou a Juliana, que é o nosso suporte também, que ela pode também estar anotando, tá bom? Que Jesus te abençoe e seja altamente produtivo, que Deus te dê uma semana abençoada e próspera aí, até quarta-feira, em nome de Jesus. Deus te abençoe!